Paz do Senhor, queridos, estamos em mais uma célula e é uma alegria podermos estar mergulhando naquilo que o Senhor tem trazido para a igreja como um todo. E hoje nós estamos falando sobre 2 capítulos de Êxodo, capítulo 32 e capítulo 33, quando Moisés, depois de passar 40 dias no Monte Sinai, o povo peregrinando no deserto, ele recebendo as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus, o povo se confunde e o povo, pela impaciência, resolve, junto com Arão, fazerem um bezerro, pegarem os seus artefatos e fazerem um bezerro de ouro. E nós olhamos domingo que nós gostaríamos de meditar hoje também o quanto os nossos pecados podem afastar a presença de Deus. E talvez você possa dizer, pastor, mas a presença de Deus não é onipresente, está em todos os lugares. Deus realmente está em todos os lugares, mas Ele não está em todos os lugares com a sua presença manifesta. A presença manifesta precisa ser buscada pela igreja. A presença manifesta é uma presença especial de Deus. Quando Jacó esteve em Betel, ele disse o que nós vemos, Gênesis capítulo 28, versículo 17, quão temível é este lugar, é casa de Deus, a porta dos céus, a porta dos céus. E nós vemos muitos outros lugares na Bíblia em que nós vemos Deus se manifestando claramente. E sobre o povo de Israel que estava peregrinando no deserto, Deus estava através de uma coluna de fogo e através da coluna de fumaça, da nuvem, Deus estava visivelmente presente com o povo. E eu gostaria de pensar com você que existem algumas coisas que nós fazemos que às vezes pode afastar a presença de Deus, como o povo pecou contra o Senhor, a ponto de que o Senhor disse para Moisés, primeiro ele disse, eu vou exterminar o povo, e Moisés buscou a face do Senhor, clamou para que Deus tivesse misericórdia do povo, e Deus disse para Moisés, tá bom, Moisés, eu não vou destruir o povo, mas eu vou enviar um anjo e vocês vão ter vitória contra os seus inimigos, mas eu não irei com vocês. E Deus se afasta do meio do povo. E quem sabe hoje em dia muitas igrejas, muitas pessoas têm vivido nessa sequidão de ausência da presença de Deus e não sabem por quê. E quem sabe hoje, olhando para o povo de Israel no capítulo 32 de Gênesis, eu gostaria de fazer você pensar se não existem áreas na sua vida que existe abundância de pecado, existe uma liberalidade, existe uma tranquilidade em pecados deliberados, que quem sabe hoje o Senhor está nos convidando para abrir mão deles e olhar para eles e dizer, Senhor, eu rejeito isso. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele fala com Arão, depois das medidas que o Senhor manda Moisés tomar, o povo percebe o pecado que havia cometido. E eles, em obediência à palavra do Senhor, dali para frente, do Horebe para frente, o povo de Israel não usa mais artefatos de ouro, porque foram aqueles artefatos que fizeram eles construir aquele bezerro, motivo da idolatria. A pergunta que nós podemos fazer é o que fazer para que a presença de Deus agora volte ao meio da igreja, para que a presença de Deus volte ao meio do povo de Israel. Martin Lloyd-Jones, olhando o capítulo 32 e o capítulo 33, levanta 4 alternativas do que fazer para que a presença de Deus, que se afastou por causa do pecado, possa voltar a habitar ricamente. Porque Moisés disse, tudo bem o anjo, tudo bem a vitória, mas sem Deus, não importa anjo, não importa a vitória, nós queremos a presença de Deus. Martin Lloyd-Jones diz que a restauração da igreja começa quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração. Foi o que Moisés fez. Ele monta a tenda do encontro e ele espontaneamente começa a buscar a face do Senhor. E a palavra diz que muitos líderes voluntariamente também fazem isso, também vão em turnos específicos para buscarem a face do Senhor. Martin Lloyd-Jones dá a segunda dica, não basta apenas deixar o pecado é importante, mas além de deixar o pecado é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença de Deus. E para isso Moisés estabelece um lugar de oração, porque ele está ansioso pela volta da presença de Deus. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas tendas, eles tinham um lugar específico onde reunir para orar. Porque nós como igreja precisamos reunir para orar.
Terceira sugestão: Moisés buscava Deus continuamente. Não foi uma atitude única, mas Moisés continuamente ia até a tenda do encontro e buscava a face do Senhor. E ele orava por 4 razões: para conhecer Deus na intimidade, porque ele queria restabelecer a honra do povo, porque ele queria mais de Deus na vida e na vida do povo, e porque Moisés queria ver a glória de Deus. A consequência de tudo isso é que a presença de Deus voltou a habitar no meio do povo de Israel. Meu desejo para você é que você se sinta incomodado, se quem sabe você não tem sentido aquele calor da presença de Deus queimando o seu coração, para que você possa olhar para a sua vida, para que você possa olhar para o seu coração. Se você identificar coisas e áreas na sua vida que precisam de transformação, que precisam de abandono de pecado, que precisa de uma decisão radical, que em nome de Jesus Deus possa lhe ajudar neste processo de santificação, que você não fique envergonhado por isso, que você saiba que pelo sangue de Jesus os nossos pecados são perdoados, que isso não afaste você da presença de Deus, mas pelo contrário, que você se sinta animado pelo sangue de Jesus a entrar no trono do Senhor e cheio do Espírito para ter força para vencer esses ataques do diabo, da carne e do mundo, que lhe afastam da presença de Deus, para que ricamente Deus possa habitar em você e nós sejamos como a igreja primitiva, homens e mulheres que desejem ansiosamente o revestimento do Espírito, a presença manifesta de Deus, mais do que a sua onipresença, mas aquela presença manifesta de Deus que faz o olho da gente chorar, que faz o coração da gente pular, que faz a pele da gente se arrepiar e que faz o coração da gente ser cheio de alegria do Espírito. Que Deus te abençoe e que possamos perseguir a presença manifesta de Deus através de uma vida de oração.